Aberta mais uma loja Rajaiola e hoje teremos então a leitura do livro, no capítulo 2, Escola de Mistérios, com Clara Couto. Está bem visual para os irmãos? Tá sim, irmão. Capítulo 2, sua restauração no futuro. Como já foi mencionado nos primeiros tempos da religião cristã, ela também tinha sua escola esotérica e seus mistérios. Isso é evidenciado pelos escritos dos primeiros padres cristãos, especialmente por São Clemente de Alexandria. Não há dúvida de que esses agrupamentos gnósticos tiveram origem no antigo povo essênio, em cujo meio, dizem as tradições, o discípulo Jesus viveu nos seus primeiros anos. De que os essênios vieram a ser os primeiros cristãos, eu não tenho dúvida. Isso é corroborado por muitas referências feitas no Novo Testamento. Os essênios eram uma congregação ascética e mística que tinha certas regras inflexíveis. Eles tinham todos os bens em comum, usavam vestes brancas, nunca juravam e estabeleceram muitos centros missionários em toda a Ásia Menor e sul da Europa, enviando seus missionários 2 a 2, sem dinheiro, mendigando ao longo do seu caminho, como ainda hoje fazem os monges budistas. O Cristo também enviou seus discípulos 2 a 2, sem dinheiro. Ele também lhes disse que nunca jurassem, mas que suas palavras fossem totalmente sinceras. A vida esotérica dos essênios, como já foi dito, tinha 3 graus: o da criança, o do irmão e o do perfeito. Quando Cristo tomou uma criança e colocou-a entre seus discípulos, e lhes disse que deveriam tornar-se como uma criança se quisessem entrar no reino dos céus. Talvez ele estivesse, na realidade, admitindo um neófito na ordem. Há sempre um resultado kármico muito sério ao tentar afastar um neófito do caminho escolhido por ele. Muitos dos essênios eram também terapeutas ou curadores. Quão frequentemente Nosso Senhor faz isso para os homens. Joséfo, o historiador judeu, conta-nos que em seu tempo havia 3 corporações religiosas principais na Judéia: os fariseus, os saduceus e os essênios. Os saduceus eram os materialistas antigos. Eles não acreditavam em qualquer existência após a morte. Os fariseus pensavam que o bom reencarnava e o mal era destruído. Isso não poderia ser verdade, pois os maus estão ainda conosco. Os essênios tinham sobre reencarnação opinião semelhante à dos teosofistas.
O próprio Joséfos ficou 2 anos de cada vez com cada uma destas corporações, aprendendo suas doutrinas, e finalmente decidiu permanecer com os fariseus. Citação de Antiguidades, capítulo 13, verso 9. Dr. Smith escreve sobre os essênios em seu Dicionário da Bíblia. Numerosas corporações de ascetas, especialmente próximo do lago Mareotes, devotavam-se à disciplina e ao estudo, renunciando à sociedade e ao trabalho, e frequentemente esquecendo, segundo se diz, as mais simples necessidades naturais, na contemplação da sabedoria oculta das Escrituras. Eusébio afirmava mesmo que elas eram cristãs, e algumas das formas do monasticismo eram evidentemente modeladas segundo os terapeutas. Um sábio clérigo alemão, o Dr. Gisberg, é da mesma opinião. Dificilmente pode-se pôr em dúvida, escreve ele, que nosso Salvador, ele mesmo, pertencesse a esta santa fraternidade. Eusébio escreve: os essênios eram cristãos e seus antigos escritos eram nossos evangelhos e epístolas. Escreve o bispo Epânios, 400 depois de Cristo, e diz: aqueles que acreditavam em Cristo eram chamados essênios antes de serem chamados cristãos. Essas conclusões parecem ter sido fortalecidas pelas descobertas de manuscritos nas proximidades do Mar Morto, em meados do século XX. Tive uma curiosa confirmação disso eu mesmo, no caso a autora Clara Corte, há muitos anos, quando estava fazendo conferências na Índia. Notei em uma conferência um grupo de homens, todos vestidos de branco, sentados juntos. Eles vieram falar comigo depois e disseram-me que eram cristãos, mas não convertidos por missionários. Eram descendentes, segundo afirmaram, daqueles que tinham sido convertidos pelo discípulo do Senhor, São Tomé, cujo corpo, ao que se diz, está enterrado em Madras. Como em nota de rodapé, a cidade de Madras aí chama-se atualmente Enxenó. Que São Paulo estava familiarizado com as doutrinas dos essênios é evidente por suas epístolas. Como já disse, o terceiro grau entre os essênios era o de perfeito, e São Paulo escreve aos Coríntios, dizendo: falamos em sabedoria entre aqueles que são perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, mas falamos da sabedoria de Deus no mistério, precisamente a sabedoria oculta, a que Deus ordenou desde a eternidade para a nossa glória, que nenhum dos príncipes conheceu, pois se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos dos 6 a 8. A sabedoria esotérica era chamada por muitos nomes: o maná oculto, as águas da vida, a árvore da vida e etc.
e a consciência dela originada era tão diferente, tão maior, que o homem em quem ela florescia era considerado como tendo nascido novamente. Na terminologia oriental, o nascido duas vezes. O Cristo, durante suas reuniões noturnas com Nicodemos, disse ter nascido da água e do Espírito. A água é o símbolo da natureza humana, com sua tendência a escorregar para baixo. O fogo é o símbolo do Espírito, que sempre tende para cima e não decai, embora muitos outros fogos sejam acesos. O homem perfeito, o Filho de Deus no homem, é nascido de mãe humana visível, mãe natureza, e de um Pai divino, para sempre invisível. Você entrará na luz, mas nunca tocará a chama, luz do caminho. Assim como o homem, o microcosmo, também o universo, o macrocosmo, veio a existir pela ação conjunta desses dois elementos incompatíveis, água e fogo. Os essênios foram provavelmente os criadores das várias corporações gnósticas da Europa primitiva, cujas cerimônias e ensinamentos foram mais ou menos alterados e adotados pela Igreja Católica Romana. HPB escreve em A Doutrina Secreta. Certos padres da Igreja que eram letrados conheciam essas doutrinas, tinham visto e lido trabalhos a seu respeito, e alguns deles tinham sido iniciados nos antigos mistérios, em cujas cerimônias as doutrinas arcanas eram dramatizadas e postas em cena. Doutrina Secreta, volume 1. Ela também escreve: as múltiplas faces da linguagem dos mistérios levaram à adoção dos variados dogmas e ritos no exoterismo ou esoterismo com X dos rituais da Igreja. Esses, mais uma vez, é que são a origem da maioria dos dogmas da Igreja cristã. Por exemplo, os 7 sacramentos, a Trindade, a ressurreição, os 7 pecados capitais e as 7 virtudes. As 7 chaves da língua dos mistérios estiveram sempre sob a guarda dos mais elevados entre os hierofantes da antiguidade, e é somente o uso parcial de umas poucas das 7 que passaram, através da traição de alguns primeiros padres da Igreja, ex-iniciados dos templos, às mãos da nova seita dos nazarenos. Alguns dos primeiros papas eram iniciados, mas os últimos fragmentos de seu conhecimento caíram agora no poder dos jesuítas. Doutrina Secreta, volume 1. Perguntaram a HPB o que poderia salvar a Igreja Romana. Ela replicou que não estava além dos limites das possibilidades que um iniciado viesse a ser papa. Os ensinamentos são, pelo menos parcialmente, conhecidos por diversos padres da Igreja e mantidos sobre bases puramente históricas, que Orígenes, Sinésio,
e mesmo Clemente de Alexandria tinham sido iniciados nos mistérios antes de acrescentarem ao neoplatonismo da escola alexandrina o neoplatonismo dos gnósticos, sob aparência cristã. Mais que isso, algumas doutrinas das escolas secretas, embora nem todas foram preservadas no Vaticano e têm desde então se tornado parte dos mistérios, na forma de adições desfiguradas feitas ao programa cristão original pela Igreja Latina, tal como é agora o dogma materializado da Imaculada Conceição, Doutrina Secreta, volume 1. Este último é um mito cósmico, simbolizando o Espírito de Deus movendo-se na superfície das águas, isto é, mare, o oceano da matéria cósmica não diferenciada, e assim dando nascimento ao Filho cósmico de Deus, o Universo. É provável que as doutrinas esotéricas tenham sido finalmente expurgadas da fé cristã pelo súbito surgimento de uma população inculta e ignorante. É fácil ver como isto pode ter acontecido. Alguns dirigentes não muito sábios de seus súditos teriam aceitado a nova fé e então ordenado a todos os seus subordinados que fossem batizados. Desse modo, dogmas e superstições grosseiros ganharam espaço na igreja. Um clérigo maçom escreveu na revista de sua paróquia, em Folkestone, em julho de 1913. É um fato histórico que até o VI século as doutrinas da reencarnação e preexistência eram geralmente aceitas na Igreja cristã. Elas foram suprimidas pelo Concílio de Constantinopla no ano de 530, convocado pelo imperador Justiniano, com o propósito exclusivo de erradicar essas doutrinas e de esmagar os expoentes, principalmente Orígenes. O decreto estava redigido como segue: quem quer que apoie a doutrina mística da preexistência da alma e a consequente opinião admirável de seu retorno, que seja excomungado. E assim esses ensinamentos desapareceram nas trevas da Idade Média, embora certas corporações heréticas sustentassem e ensinassem alguns deles. A Rosa Cruz, a dos platônicos de Cambridge, entre os quais Sir Thomas More, a dos cátaros, a dos valdenses e etc. E também é evidente que as fórmulas cristãs foram em grande parte herdadas das fórmulas mais velhas pagãs. Em nota de rodapé em relação aos cátaros, era uma seita religiosa que nasceu no sul da França, ali nos séculos XII e XIII, que professava a doutrina dualista maniqueia. Uma segunda nota de rodapé em relação aos valdenses, que era uma seita semelhante à dos cátaros, nascida também na França por volta de 1170, conseguiu sobreviver à perseguição e estabeleceu-se em alguns pontos da América. Voltarão essas escolas de mistério?
sua volta não está longe. Já há tentativas por todo o mundo. Há um número crescente de escolas ocultas e novas corporações estão sempre aparecendo. Algumas têm bases mais verdadeiras que outras, mas todas mostram a direção em que a água da vida está correndo. Annie Besant profetizou que numa próxima era os mestres de sabedoria viriam ao mundo e tomariam parte ativa nas questões humanas. Eles restaurariam, disse ela, as antigas escolas de ensinamentos e experiências ocultas, chamadas mistérios. É claro que antes que isso possa ocorrer, deve haver paz permanente entre as nações e devem ser removidos definitivamente deste planeta os crimes da pobreza e da guerra. Isso é um acontecimento que muito lentamente vai tendo lugar. Tentemos todos ler as notícias do mundo à luz dessa esperança. Boa parte dos habitantes do mundo nunca tem o bastante para comer durante sua vida. Isso é um crime. A fortuna excessiva é também um crime. Isso somente pode acontecer, como nos disse John Ruskin, à custa da privação e pobreza do outro lado da balança. O assassinato em massa, como a guerra, também é um crime, bem como toda a desolação e miséria que daí resulta. Até que esses dois desastres de nossa vida comum sejam afastados para sempre, os senhores da sabedoria e compaixão não podem aparecer entre os homens. As tentativas anteriores neste sentido frequentemente resultaram em desastres. Mas eu não estou desesperançado. Esses dois maiores crimes contra a humanidade estão a caminho da extinção. Embora lentamente, está para chegar o dia em que nossos irmãos mais velhos poderão andar livremente entre nós. Nos planos superiores, a emissão de grandes forças espirituais tem preparado o caminho. E por terrível que tenha sido o passado imediato, a evolução mundial foi enormemente apressada. Embora seja este o lado mais importante do que está acontecendo, o outro lado material vem em seguida. Estas são as palavras de HPB. A verdadeira evolução ensina-nos que, alterando o ambiente de um organismo, podemos alterar e melhorar o organismo. E isto é totalmente verdadeiro em relação ao homem. Todo teosofista, portanto, tem que fazer o melhor que lhe seja possível para ajudar, por todos os meios ao seu alcance, todos os esforços que tenham por objeto a melhoria das condições sociais dos povos. Tais esforços devem ser feitos tendo em vista a emancipação final e o desenvolvimento do sentido de dever naqueles que hoje tão frequentemente o esquecem em todas as relações da vida. À luz dessas palavras, as atuais mudanças na civilização podem ser melhor compreendidas. O mínimo que pode-se esperar dos futuros discípulos é que eles irradiem um espírito de boa vontade, paciência, tolerância e compreensão.
pois na medida de nossa compreensão vem a capacidade de perdoar. Annie Besant disse-nos que os irmãos, quando vierem, necessitarão de muitos adhikaris, isto é, aqueles que são capazes, em certo grau, pelo menos, de liderar através da inspiração. Pense no que isso significa. Não é alguém que dirija homens como se fossem uma boiada, mas alguém que vá na frente com a tocha da inspiração, da esperança e da vontade. O verdadeiro chefe compreende o coração humano, seus problemas e suas necessidades. Ele sabe como despertar a chama da devoção sem egoísmo. Ele ganha os corações das pessoas, mais que suas cabeças, e, portanto, sua lealdade até a morte. Ela nos pediu que nos tornássemos tais chefes, se pudéssemos e cultivássemos nossos poderes e faculdades. O discípulo nunca está desencorajado, desanimado. Ele corporifica em si a expressão do famoso sábio Pitágoras. Tenha coragem, a raça dos homens é divina. Laurie, um psicólogo de larga experiência, está convencido de que a natureza humana é basicamente boa e que todas as tendências más resultam da educação e do ambiente. Grandes dias estão diante de nós. Todos os homens de fé e boa vontade deveriam dar-se as mãos ao redor do mundo. Talvez então pudéssemos evitar muitos e tremendos desgostos para nossos irmãos da humanidade. Sempre no fim de todos os séculos, a fraternidade faz um esforço especial para ajudar a humanidade e aliviar o mundo. Isto é o que a HPB diz a respeito em A Chave para a Teosofia. Mas devo lhe dizer que durante o último quarto de cada 100 anos é especial uma tentativa pelos mestres para ajudar o progresso espiritual da humanidade de maneira nítida e definida. Ao se encerrar cada século, vocês invariavelmente verificarão que uma emissão ou uma elevação da espiritualidade, ou chame misticismo se preferir, tem tido lugar. Uma ou mais pessoas têm aparecido no mundo como seus agentes e tem sido transmitida maior ou menor quantidade de ensinamento oculto. Se tiver sucesso a tentativa atual de nossa sociedade, então ela estará existindo como um corpo vivo, saudável e organizado. Quando vier o tempo para o esforço do século XX, a condição geral das mentes e dos corações dos homens terá progredido e terá sido purificada pela disseminação de seus ensinamentos, e suas ilusões preconceituosas e dogmáticas terão sido removidas, em boa parte pelo menos. Não somente assim, mas além de uma literatura vasta e acessível aos homens, o próximo impulso encontrará um corpo numeroso e unido, pronto para receber o novo portador da tocha da verdade. Ele encontrará as mentes dos homens preparadas para a sua mensagem. Uma linguagem pronta para ele, com a qual vestirá as novas verdades
que ele estará trazendo, uma organização esperando sua chegada, que removerá de seu caminho dificuldades, obstáculos meramente mecânicos e materiais. Pense quanto alguém que tenha tal oportunidade poderia realizar. Considere tudo isso e então diga-me se sou exageradamente otimista quando digo que se a sociedade teosófica sobreviver e cumprir verdadeiramente sua missão, seu impulso original, pelos próximos 100 anos, diga-me, peço se exagero quando afirmo, esta terra será um céu no século XXI, em comparação com o que é agora. É um tema muito interessante, justamente porque o ponto focal na temática desse capítulo 2 são de fato aí as escolas de mistérios, né, e uma correlação também sobre essas antigas escolas de mistérios, né, com a tradição cristã, os agrupamentos gnósticos, os essênios, né, que muito se diz que eram grandes terapeutas ali trazendo em seu bojo toda a sabedoria também do Antigo Egito, né, com todos os seus ensinamentos, mistérios, trazidos ali de Alexandria, onde nós temos também a grande escola pitagórica, né, com todos os seus ensinamentos adquiridos nessas antigas e anteriores escolas de mistérios. O próprio grande Pitágoras ali, ele teve seu papel de atuação. Mas um ponto muito interessante justamente sobre esse tema, sua restauração no futuro, é que nós sabemos que desde a antiguidade, os grandes hierofantes, né, esses grandes mestres de sabedoria, esses mahatmas ou grandes almas, ou mesmo também os adeptos, né, ou seja, aquele que obteve esse conhecimento interno, essa gnose, essa sofia, eles estavam em contato com essa antiga humanidade. E eles que guardavam esses portões da sabedoria nas antigas pirâmides do Egito. E ali esses candidatos eram selecionados através de muitas provas, e aqueles aprovados eram então aceitos ali como discípulos, né? E como nós vemos aí, segundo a autora, nós percebemos que a humanidade atual ela consiste ali em muitas perseguições políticas, né, um jogo geopolítico ali que preside os seus próprios interesses, né? Nós vemos a questão aí muito relacionada a conquistas de terra, de interesses de grandes multibilionários, de grandes corporações aí interessadas em si mesmas, né? Nós vemos inclusive até a própria indústria armamentista, que vende bilhões e bilhões, né, para promover guerras e destruições, né, por todo o mundo, por diversos continentes. Guerras civis também.
E nós percebemos da impossibilidade da presença desses mestres de sabedoria para que eles possam de fato se apresentar ao mundo, né? Trazer a oportunidade e mostrar à humanidade da chance de ouro, né, que o ser humano tem para alavancar seu crescimento, a sua evolução, e que nós percebemos que até atualmente o homem de ciência tenta penetrar ali com seus microscópios, seus satélites, desvendar outros planetas, sistemas solares, e na verdade esses mestres de sabedoria, eles têm não uma tecnologia externa, mas uma tecnologia interna de preparação, de aprimoramento desses veículos, né, que não existe só a então chamada clarividência dos planos astrais, mas muito além dela, uma clarividência mental, uma clarividência causal e, quiçá, também o desenvolvimento desse nascimento crístico, que nós poderíamos dizer também como um nascimento búdico, ou este corpo búdico, ou esse corpo crístico, que traria de fato essa percepção e essa visão da unidade da vida, né? Então, com certeza, assim como Cristo foi perseguido e morto, também ali os seus discípulos e também outros mestres de sabedoria em outros períodos, né? Nós percebemos que na atual conjuntura ocorre essa impossibilidade, né? E nós percebemos que, eu posso até comentar com os irmãos, né, que existem algumas práticas Rosa Cruzes de visualização, justamente para promover esse pensamento, através dessa prática meditativa de visualização, para estimular e promover a paz no mundo e o fim da miséria, né? Assim como nós percebemos a eliminação, né, da escravidão, como era muito normal na antiguidade, hoje em dia ainda pode até existir, mas ainda é bem raro, né, nos dias de hoje. Nós podemos também visualizar a paz mundial, a destruição de todas as armas, né, o fim das guerras e uma união entre todas as nações. E o fim da fome, né, ou seja, enquanto um ser humano nasce, é direito total a ele que ele tenha o mínimo ali de um alimento para que ele possa sobreviver e se desenvolver, como direito a todo ser humano que vem e tem essa oportunidade de evolução, de crescimento e, quem sabe, também auxiliar, né, a humanidade com seus aprendizados, seus ensinamentos e sua própria intuição. Então, era isso que eu gostaria de contribuir. Gratidão, irmão Heitor. Excelente explanação. E aí a Sociedade Teosófica está com a missão, né? Estamos aqui em estudo, tentando buscar formar um núcleo quadrenal, né? Vencer as ignorâncias e melhorar a nossa consciência, aumentar a nossa consciência fraternal em relação aos nossos irmãos, para que não haja tanta desigualdade. Irmãos, gostariam de comentar alguma coisa sobre o livro, acrescentar, fiquem à vontade. Falar um pouquinho? Pois não. Ah,
a sociedade teosófica dá para a gente o privilégio da gente poder formar uma egrégora, como a gente está fazendo aqui, né? O irmão Heitor, como o irmão Marcelo, mencionaram isso muito bem, porque, assim, por mais que a teosofia nos faz, acho que através do nosso karma, de nossas experiências de vidas, né, passado, provavelmente, a gente não sabe, mas provavelmente seria isso, a gente se reúne, de alguma forma a gente se atrai e a gente fortalece esse vínculo. E, assim, esse vínculo que a gente está fortalecendo aqui é quase que unânime que ele é em prol de algo maior, que a gente pode chamar pela humanidade, algo maior que a gente pode chamar de um amor, né? E que nutre tudo isso, que nutre a gente a permanecer, a continuar esse, né? Não é nessa busca, é essa inspiração, eu acho, né? A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa por aí, igual quase todo mundo, né? Não, mas a gente está reunidinho aqui e a gente está feliz. Eu acho que sim, acho que pela carinha de todo mundo, mesmo online, né? A gente está bem, a gente está fazendo uma coisa. Então, eu acho que a sociedade teosófica nos dá esse privilégio. Justamente disso, a gente lendo um livro como esse, né, que uma irmã, eu acho que mais estudiosa do que eu, né, porque ela escreveu esse livro, mas ela está contribuindo comigo, né, porque eu tenho esse livro, a gente pode estudar ele assim. Então, eu acho que é algo assim muito bom, muito bacana, assim, que nutre a gente, que faz com que a gente persevere aqui, que a gente continue, né? Aqui mantendo a sociedade teosófica. Acho que nós somos a sociedade teosófica. E é a gente que semeia teosofia, como os mestres deixou para a sociedade teosófica, como um dos princípios, principalmente, né, que a irmã Cida acabou de falar, formar esse núcleo de fraternidade comum. Então, assim, eu acho até que eu saí um pouquinho da letra do texto, mas, assim, a letra desse texto me trouxe essa inspiração. Então, talvez eu não tenha saído. É Não, uma não sou. alegria estar aqui com os irmãos, para mim, assim, é um privilégio. Eu não estou sempre por outras questões, mas quando eu chego aqui, eu falo, poxa vida, que bom que eu estou aqui. É isso, irmãos, obrigada. Gratidão. Mas algum irmão gostaria de falar? Irmã Samira? Ela está um pouquinho, mas pode falar. Boa noite, irmãos. É um privilégio poder participar desse grupo. Eu estou um pouco rouca, mas acho que dá para entender. Porque esse livro é muito profundo. Se a gente analisar tudo que está escrito lá, são momentos que a humanidade já passou e continua passando. Uma fome, guerras, poderes. Então, quando tudo isso acabar, realmente, eu acho que vai haver a paz, a harmonia. E a gente tem que buscar isso todos os dias, dentro de nós. Olhar o irmão como se fosse a nós. E esse grupo, eu acredito que existe muita fraternidade, como outros, porque a sociedade filosófica, ela propõe isso. Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui. E como no livro foi citado dois elementos, a água e o fogo, aproveito para dizer que a semana que vem teremos uma palestra sensacional da nossa irmã Maria Aparecida. É, Ela vai falar sobre os 5 elementos
Tem uma citação aí no livro que vai aparecer nos 5 elementos mesmo, que é o movimento da água, o movimento do fogo, né, para cima, água para baixo, e é bem interessante. Tá dentro dos ensinamentos da escola de mistério, né, que tá medicina chinesa há mais de 4.000 anos, o Tao, né, vem das escolas de mistérios também. A próxima palestra sobre os 5 elementos. Tamira, Obrigada. preciso falar alguma coisa? Não, é só porque eu aprendi assim sobre os 5 elementos também na escola de medicina tradicional chinesa. Então, eu estou muito interessada, irmã Cida, de ouvir a sua palestra. Vai me complementar e preencher demais aquilo que eu vi lá fora, lá atrás. Obrigada. Vou esperar mesmo, quarta que vem. Boa noite. Boa noite. Então, vamos aqui para o chat. Alguém mais gostaria de falar? Fazer uma pergunta para o irmão. Boa noite, pessoal. Nem falei com vocês hoje, eu cheguei um pouco atrasado. Falar uma pergunta para o irmão leitor. No comecinho do livro, o autor cita que os essênios eram cristãos. Mas os essênios vêm antes de Cristo. Aí, no caso, aí, o autor quer dizer o Cristos, mas assim, uma coisa mais esotérica, ou as mensagens do Jesus Cristo, né? Isso que eu queria fazer essa pergunta, que eu não entendi bem isso aí, porque os essênios eram bem anterior a Jesus. Então, a mensagem cristiana, né, do Cristo, né, do sagrado, não do Jesus, né, o Jesus Cristo que tinha o Divino Mestre, né, que tinha seus conhecimentos irrefutáveis, né, mas eu queria perguntar para ele, porque eu não entendi bem essa parte aí, que os essênios eram cristãos. Perguntar isso para o irmão Heitor. Boa noite, querido irmão. Aqui a gente pode entender como o próprio Jesus, né, a gente tem muitas interpretações, nós temos interpretações variadas, né, isso que enriquece muito a doutrina dentro do campo dos ensinamentos teosóficos. Geoffrey Hodgson vai ter uma opinião, Leadbeater também vai trazer uma outra opinião, né, sobre essas questões pertinentes, mas que de fato é como se o próprio Jesus, como um grande iniciado, ali fizesse parte dessa escola essênia, e que depois dessa presença do Cristo como instrutor do mundo, né, o próprio corpo do discípulo ali avançado, que foi Jesus, aí de instrumento para o Cristo, ou instrutor do mundo, dentro da grande hierarquia oculta ali, ou a grande fraternidade branca, né, que é a grande também comunhão dos santos. E ali nós vemos que nesses 3 anos de trabalho incansável, o veículo do corpo de Jesus serviu como instrumento para o instrutor do mundo atuar nesses 3 anos. Nós podemos perceber isso muito claramente, até inclusive no próprio Novo Testamento, em diversas passagens ali que nos arremetem questões dos discípulos conversando com o próprio Jesus, informando ao próprio Jesus que a sua mãe estava lá, presente, onde ele iria proferir ali algumas palavras, e ele, com a presença de Cristo ali presente, ele falou: mas quem é minha mãe, meus pais ou meus irmãos, né? Ele não estava compreendendo, porque ele estava num estado de consciência muito mais elevado.
né? Se a gente for arremeter a questão crística ou consciência crística, né? Ou nós podemos fazer um paralelo com a consciência búdica, né? Essa presença da unidade da vida que vai transcender essas questões pertinentes pessoais, individuais que nós podemos perceber aqui no plano físico. Então, nesse estado de consciência, ele não vê mais essa diferenciação. Ele vê a própria humanidade como fazendo parte de si mesmo, né? Então, é algo muito mais além, e que nós sabemos que os próprios essênios que tinham lá suas práticas rígidas, né? Tinha ali a obrigatoriedade em determinado grau do próprio vegetarianismo, justamente para purificar, né? ou tornar aquele seu duplo etérico, ele inclusive até mais poroso, né? Justamente todo esse processo de sublimação para que ele pudesse ser utilizado como um veículo de uma consciência muito maior. Então, existe toda essa correlação dessas antigas escolas de mistérios, né? Inclusive a essênia, com a presença de Nosso Senhor, o próprio Jesus Cristo, né? Nesse sentido. Não sei se eu consegui esclarecer ao próprio irmão. Show. Aqui no chat, Sueli, obrigada também, agradecendo ao Dom Marcelo pelos esclarecimentos, e gostou muito da colocação, com a palavra nutrir. Não tem muita coisa mais no chat, não sei, perguntas antes de começarmos a reunião. Então, irmãos, podemos encerrar. Temos mais alguma pergunta? Boa noite, irmão José Salvador Cavalheiro. Tudo bom? Cheguei agora. Chegou agora, né? É. Tudo bem. Eu acho que o irmão não tem perguntas, né? Então, vamos encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibra em cada átomo. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, gratidão. Namastê.